Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje eu estou trazendo para a gente aqui esse artigo de 2023, tá? Ele é muito legal, fala um pouquinho sobre o envelhecimento e a perda de massa muscular, né? O processo de envelhecimento, né? Que a gente tem que lembrar que o envelhecimento não começa a partir dos 60 anos de idade. A gente fala que o idoso é aquele indivíduo acima de 60 anos de idade, mas o envelhecimento, a maior parte da literatura fala que ele se inicia por volta dos 28, 30 anos de idade, né? Tem aqueles que falam que você já começa desde criança a envelhecer, mas na realidade os sistemas e tecidos, eles têm um envelhecimento, ou seja, uma perda, uma degradação, tá? Mais ou menos a partir dos 28, 30 anos de idade. Abaixo disso, na verdade, nós até temos perdas, mas são perdas naturais para que a gente tenha a supercompensação, né? É como se até os 30 anos de idade a gente fosse desenvolvendo, mas ao longo desse desenvolvimento a gente tem certas perdas e ganhos. Tá? É aquele processo de catabolismo, anabolismo e supercompensação, mais ou menos. Assim como acontece com o condicionamento, né, com o treinamento físico. E aí, a partir do ponto de mais ou menos 30 anos de idade, tá, é que a gente nota um maior declínio. Tudo bem? Então, a gente continua tendo esse mesmo processo de picos e vales, aí, vamos dizer assim, mas aí a gente tem numa direção oposta. Certo? E logicamente depende do tecido, depende da rotina da pessoa, dos hábitos de vida da pessoa, se ela pratica ou não exercício, qual modalidade de exercício ela pratica, né? Por exemplo, a gente sabe muito bem que a musculação é uma das modalidades que mais consegue sustentar a massa muscular. Gera maior desenvolvimento, é maior estímulo para desenvolver e ao mesmo tempo é um maior estímulo para você manter a sua massa muscular. Então depende muito da atividade que você faz, da alimentação que você leva. Não adianta nada você ter o estímulo do catabolismo lá na musculação, mas não conseguir suprir o que você catabolizou para anabolizar e supercompensar como deveria, né? Então você vai acabar tendo perdas um pouco mais progressivas também. Então se a gente pegasse um indivíduo que é sedentário, logicamente que essa perda vai ser muito mais rápida. Os indivíduos que são ativos, essa perda é mais lenta. E aí, dependendo da modalidade que você faz, você consegue tornar essa curva um pouquinho menos íngreme. Bom? Bem, então vamos lá, bem rapidamente. Pessoal, esse artigo é muito legal porque ele compara a massa muscular nas diferentes faixas etárias. E aí ele traz pra gente aquilo que a gente já sabia, né? A princípio. Ele mostra pra gente, olha lá, que a partir dos 30 anos de idade, a gente tem uma perda de 3 a 8% de massa muscular por década. Cada 10 anos, o indivíduo perde de 3 a 8% da sua massa muscular, até os 50. Chegando nos 50 anos de idade, essa perda já é mais acentuada. Então eu já tenho 10% de perda de massa muscular a cada 10 anos, até que se chegue mais ou menos aos 70 anos de idade, aonde fica mais acentuada ainda, né? Por volta de 15% da massa muscular por década. Logicamente que isso se deve ao quê? A falta de atividade, né? Então as pessoas vão envelhecendo, vão ficando cada vez menos ativas, tá? E uma coisa gera a outra, uma coisa leva a outra. Com menos massa muscular, qualquer atividade que essa pessoa vai fazer, ela vai sentir mais dificuldade, vai sentir mais cansada, e isso afasta ela ainda mais da atividade, então vira uma bola de neve, tá? Fora isso, as questões hormonais, né, pessoal? O hormônio do crescimento, né, o nosso hormônio do crescimento humano, o nosso HGH, a gente tem uma redução muito forte na produção desse hormônio. Que mais? O hormônio que mais ajuda a gente a aumentar e manter a massa muscular, que é a nossa testosterona, tá? Então todos esses hormônios, entre outros, acabam sofrendo uma grande redução. Mas isso também está relacionado com o nível de atividade física, né, de contração muscular, de intensidade da contração muscular, a alimentação do indivíduo, tá? Então vocês veem que uma coisa realmente vai gerando a outra. Então quanto mais ativo a gente conseguir se manter, quanto mais a gente estimular os nossos músculos com uma intensidade de moderada a alta nessa contração muscular, então por isso que a gente fala muito da musculação, né, do treinamento resistido, maior vai ser a produção desses hormônios, maior vai ser a manutenção dessa massa muscular. Bom, agora, o legal desse estudo não foi só isso, né? Isso a gente já sabia. O legal desse estudo foi que eles compararam essas perdas em diferentes segmentos do corpo. Então, por exemplo, olha só, nos braços, eles compararam aí os músculos flexores e extensores do cotovelo. E eles notaram que não houve uma grande diferença entre eles, a perda de massa muscular é similar. Agora, na região do tronco, eles compararam aí na região lombar principalmente, os paravertebrais e o ilho-psoas. Entre os paravertebrais e o ilho-psoas, a gente está notando aqui que o ilho-psoas
tem uma maior perda de massa muscular com a idade, né, com o processo de envelhecimento, do que os paravertebrais. Segura a informação aí. Na coxa, eles compararam, olha lá, os adutores, os posteriores de coxa e o quadríceps. O que foi notado? E o que se notou? Olha lá, quem é que ganhou aqui, gente? O quadríceps, tá? Legal. E nas pernas, para finalizar aqui, ó, eles compararam o quê? Os músculos anteriores com os músculos posteriores. Olha lá o tríceps sural aqui, ó, 14% em relação a, por exemplo, um tibial anterior. Sabendo disso, eles foram mais a fundo. Então, por exemplo, olha lá. Quando eles notaram que aqui tudo bem, aqui já foi o Willi Psoas, tá tudo ok. Mas lá na coxa, eles notaram que o quadríceps era o grupo muscular que maior perda tinha com o envelhecimento. Então, eles foram atrás, lá no quadríceps, para ver de todos os músculos do quadríceps, né, dos 4 músculos, qual era o que mais perdia. E dentre todos, né, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral e reto femoral, olha lá. Reto femoral, tá? E até mesmo o vasto lateral aqui, ó, foram aqueles que apresentaram maior perda com o envelhecimento. Uma informação legal, né? Tudo bem. Fora isso, lá no tríceps sural é composto do quê? Dos gastrocnêmios e do sólio. Dentre os gastrocnêmios e o sólio, qual dos dois tem maior perda com o envelhecimento? Disparado os gastrocnêmios. Então, por que isso é importante, gente? Tá? Desculpem, né? E mesmo não sendo o principal aqui na coxa, nos posteriores de coxa, a gente nota que dentre os posteriores de coxa, né? Olha lá o bíceps nas suas duas porções, semitendíneo e semimembranáceo, o semitendíneo e o semimembranáceo são aqueles que mais perdem massa muscular. Então, sabendo disso, qual é a aplicabilidade desse trabalho? A aplicabilidade desse trabalho é a gente saber o que dá prioridade no treinamento desse indivíduo que está nesse processo de envelhecimento, principalmente do idoso, né, que já passou por uma boa etapa desse processo de envelhecimento, tá, até chegar na terceira idade. Então, olha lá, já que a gente sabe que ilho-psoas e quadríceps são fortemente afetados pela perda de massa muscular com o envelhecimento, olha um ótimo exercício, né? Um exercício que a gente tem aí, por exemplo, a flexão do quadril. Então, nessa flexão do quadril, o que a gente vai fortalecer aqui? A gente está conseguindo fortalecer bastante o reto femoral, porque ele atravessa a articulação do quadril, né? E o ilho-psoas, que também faz a mesma coisa, flexão de quadril. Estamos fortalecendo aqui, já aproveitando, né, os posteriores de coxa. Embora não seja um principal na coxa, a gente vê uma perda de massa muscular considerável, certo? E no caso do tríceps sural, a gente sabe que o gastrocnêmio é o que mais sofre, então a gente fortalece aí com exercícios específicos para o gastrocnêmio, ou seja, flexão plantar com os joelhos estendidos. Porque lembrando, se a gente flexionar o joelho, né, como a gente faz no gêmeo sentado, por exemplo, você relaxa a musculatura do gastrocnêmio, porque ele atravessa a articulação do joelho. Então, se ele está flexionado, ele está relaxado. E aí, relaxado, você tem um maior trabalho sólido, que não é o que a gente quer. Então, a gente vai fortalecer flexor plantar com os joelhos estendidos, tá? Nesse caso aqui é a mesma coisa. Eu quero dar ênfase na flexão do quadril, para pegar e trabalhar bastante ilho-psoas e o reto femoral. Maravilha, pessoal? Rápido e direto hoje, hein? Ótima semana para todos. Beijão, fiquem com Deus.